Salve, salve, gente linda! Como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um Falando Sério podcast, conhecendo pessoas, suas atividades e compartilhando história aqui em nosso canal. Para quem não é inscrito, se inscreve aí agora, vai. Subscreve aí, Falando Sério podcast. Muitas histórias interessantes e hoje não é diferente. Eu já quero falar aqui com essa brasiliense, essa mulher que veio de Brasília e que tem muita energia para compartilhar para você. Por quê? A mulher formada em Direito, advogada no Brasil, morava em Brasília, imagina, no direito em Brasília e largou tudo para vir viver em Portugal. O que é que ela faz? O porquê que ela fez isso? Por que que ela escolheu Portugal para viver? Ninguém melhor que ela para falar para a gente. Eu quero apresentar para você aqui a Alice. Como é que você está, Alice? Tudo bem contigo? Olá, uma boa tarde, tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vinda, tá? Eu que agradeço pelo convite. Satisfação estar aqui, podendo de alguma forma contribuir com a minha história. Eu creio que você tem muita coisa boa para compartilhar com, principalmente para as mulheres, né? As mulheres aí que fica pensando qual a profissão que eu vou seguir, o que é que eu vou investir para minha vida, o que é que eu quero fazer? As mulheres ficam assim, o que é que eu quero fazer? Fica sem saber o que fazer. Que eu creio que são muitas. Muitas que até que já escolheu um, mas quando chegou lá falou, não é isso que eu quero. Que é, no caso, você. Me diz por que você escolheu o direito? Achei interessante você falar o que as mulheres querem, né? Vou trazer uma reflexão aqui que às vezes a gente, por exemplo, no meu caso, eu investi no direito, eu tive investimento de financeiro e de tempo, que é o maior bem que a gente tem, o tempo. A maior moeda, né? Pois. E eu fiquei ali mais de 5 anos investindo nisso, para depois ver que não era aquilo que eu queria. O investimento que eu fiz não retornou para mim. E eu acho interessante, falando com as pessoas de casa, para que elas percebam que o fato de você ter investido tempo em algo e não ter dado resultado, não interfere de você ter que ficar ali para o resto da vida. Você pode se reinventar, se redescobrir, a cada dia se redefinir, sabe? Porque às vezes é um peso que você coloca nas costas de que eu fiz direito e eu vou ter que ficar o resto da vida ali porque eu investi tempo e dinheiro. Não, foi uma experiência, você avaliou aquela experiência, pega o que tem de bom daquela experiência e aplica na nova experiência e vamos para frente. Não é perca, né? Não é perdido. Você Não, de teve forma uma alguma. experiência de conhecimento na área. Então, Exa isso não é perca. Isso isso. acumulou para você conhecimento. Isso você leva para a vida. É isso mesmo, porque às vezes a pessoa acha que porque fez vai ter que ficar ali o resto da vida. Ai, mas foi isso que eu escolhi, fica aquele peso, aquela pessoa que ela não é feliz na profissão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu trabalhei em ótimos escritórios, o maior escritório da América Latina, e eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada como pessoa. E comecei a falar com Deus, eu tenho mesmo essa questão minha com a questão espiritual. E dentro disso veio uma imagem de Portugal, e eu nem sabia que a imagem era de Portugal. Comecei a pesquisar Portugal, e eu falei, nossa, que incrível, e tal. E meu marido sempre quis vir para Portugal, vir para fora, mas eu não Sempre ele queria. pensava em migrar. Eu Eu quero ir não. para algum país. E você não. Eu não, eu falava, não, o que que eu vou fazer lá? Você tá doido? Aqui é minha família, aqui é meu trabalho, eu advogo, eu faço isso, faço aquilo, e ele ficava na dele. E nesse dia de madrugada, eu despertei e falei, eu quero ir para Portugal. De manhã cedo eu falei para ele, vamos para Portugal? E ele rapidamente falou, vamos para Portugal. E aí eu fui pesquisar o que tinha em Portugal. E meu coração estava tão sedento de uma mudança, de sair daquilo que eu não acreditava que eu estava sendo feliz, que eu estava disposta a trabalhar de qualquer coisa que fosse lícita, lembrando, né, lícita. Então eu comecei a pesquisar sobre limpeza, faxina, a parte da advocacia, de vendas, também amo a parte de vendas. E nisso liguei para algumas pessoas que estavam aqui e todas me sugeriram ir para a área da estética. Dentro delas teve uma pessoa muito especial, que é a Ana. E a Ana falou assim, olha, Liz, se você quiser vir trabalhar no meu espaço, venha, mas eu tenho que vir profissional. E ela botou muita pressão, falou que as meninas que trabalhavam com ela faziam pestana em 30 Ó, minutos. já E, deu um spoiler aí do que ela faz. e aí eu comecei, ela falou assim, se você quiser fazer pestana, é assim. Se você quiser fazer unha, também tem espaço.
Aí eu posso falar então com que eu trabalho já deu spoiler. Pô, já deu spoiler, né? Já falou. E dentro disso ela falou assim pra mim, aí eu fui treinando e falei, não, unha não vai dar certo pra mim porque eu sou muito alérgica. Aqui em Portugal mesmo, quando muda as estações, eu tenho um kit antialérgico, um kit vitamina C, para que eu não fique com a rinite muito É, atacada. aqui tem muito, chama o pólen, né? Pois E aqui é, é bem complicado. E para trabalhar com unha, você ia ter contato direto com... Aqui eles não chamam de esmalte, lá no Brasil chama esmalte, aqui eles chamam, é outro nome que dá, né? Eu já entrevistei, acho que é verniz, verniz, entrevistei outras profissionais aqui que falou sobre isso. Então, o cheiro é bem forte, ia ser complicado para você. e tem a poeira de você limar a unha Aham. ali, né, que vem aquela poeira. Então eu falei, não, eu já vi que eu não vou dar certo nisso. E comecei a me profissionalizar no ramo das pestanas. Como é um país novo, vindo com filho pequeno e tudo mais, eu falei, eu achava sempre que eu estava muito ruim. Então eu fiz mais de 20 formações, fui me profissionalizando. Então, o que que eu quero dizer? Tem uma frase que uma pessoa falou para mim, que é treinador e tal. Ele falou assim: treino difícil, jogo fácil. Quando você treina difícil, por mais que o jogo seja fácil ou difícil, você dá conta do resultado. Eu costumo falar aqui sempre, né, que o dom, tem pessoas que falam, não, porque você tem o dom. Eu digo que o dom é a força no treinamento. Com Tudo que você certeza. se dispõe a fazer, você se dispõe a dedicar tempo a treinar naquilo ali, pronto, vai despertar em você um dom. Sim. Então, era algo que totalmente diferente que você fazia, não estava nem longe Nada. de tudo que você fazia, mas você então se dedicou nisso Me aí. dediquei, quis sair fora, porque eu achei muito difícil, muito responsabilidade. Vindo do direito, eu pensei, nossa, eu vou botar uma pinça perto do olho de uma pessoa e se acontece um acidente, comecei a ficar neurótica, achando que eu podia lesionar alguém, ainda mais porque próximo a mim tinham pessoas que tinham reclamado disso. Hum, Então eu falei, fiquei um mês ali parada, mas aí meu marido falou: "Não, você consegue, você é muito dedicada, pesquisa mais". Aí eu fui cada vez mais me profissionalizando, vendo a questão da saúde ocular, de um modo completo mesmo, para entregar o melhor serviço para cliente, né, com segurança. E foi assim, um processo incrível de altos e baixos. O meu início não foi tão fácil assim, porque eu não foi aí teve a pandemia, eu não tinha como treinar, e foi várias histórias que eu tenho para contar em relação a isso. Mas o que eu posso dizer é que vai no difícil mesmo, porque na vida nunca vai ser tudo linear. verdade. A gente sempre vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, e vai assim mesmo. Nunca vai estar tudo perfeito. Essa família margarina, esse sorriso perfeito, nunca é assim. Só na rede social e na propaganda da TV. E é vencendo as dificuldades, né, que você vai ali, né, ganhando resiliência e vindo as vitórias. É isso mesmo. Porque as coisas não é fácil, tudo tem a sua dificuldade. E quando você vence um, pronto, você já está preparado até para outra. Pois. Não pensa que acabou, não. Quando você vence uma, Já vem a próxima. já Pulou vem de a próxima. fase. Mas aí você já tem já o quê? Já tem experiência Sim. para poder dizer, não, eu venci aquela ali, essa aqui também não vai ser fácil, mas estou preparado. Vou para cima, eu vou conseguir, que é o que você fez. Você falou aí que você teve, né, o apoio total do maridão, mas a tua família, o que é que achou dessa mudança radical sua? Achou Família que eu que. falo de pai, mãe, irmãos, Não amigos acreditaram próximos. muito, não. Vou te falar a real mesmo. Não acreditaram muito. Acharam que foi um blefe. E a gente até falou: a gente vai embora, hein? Aproveita a gente que a gente vai embora. Acharam que a gente estava blefando. E de repente, ué, mas vocês foram para Portugal? Como assim? Já vão agora, semana que vem? Eu falei, mas a gente não avisou para vocês há um ano que a gente ia, que é um projeto, né? A gente fez um projeto de um ano. Aham, Eu acho muito importante também falar sobre isso, sabe? sim. Porque às vezes as pessoas veem os resultados na internet e acham que é só ir na louca. Não faça isso, tenha responsabilidade com as suas ações, se organize financeiramente, organize a questão documental e emocionalmente. Porque quando você imigra, você deixa a sua família e vai para um novo, desconhecido. Ninguém sabe o que que você faz, quem você é do zero Não mesmo. é só mudança de endereço, não. É uma mudança Não, total, né? Uma pois mudança é, de comportamento, uma mudança cultural, total. de clima, de tudo. Para você, você teve essa dificuldade, mesmo você tendo projetado, programado? Olha, eu
na hora você fica muito ludibriada, assim, ai, Portugal, Portugal, vou Tô na fazer isso, Europa. ai, tô na Europa e tal. Mas eu e meu marido, a gente começou a pesquisar os contra. Tem o prós e tem o contra. A Aham. gente começou a falar o que que é de contra para a gente já preparar nossas emoções. Para não chegar lá, ai, meu Deus, eu quero ir embora, né? Então a gente botou no papel tudo aquilo que poderia influenciar a gente negativamente, para a gente não se deixar influenciar. E dentro disso, isso ajudou muito. Ah, vai faltar dinheiro. Ah, vai receber um não. Quantos nãos eu recebi? Quantos nãos eu recebi? Na verdade, eu só recebi não. É porque assim, você não queria alugar um quarto, não tinha. Não podia. Ah, é brasileiro, não vou alugar. Já recebi um golpe de um brasileiro. E aí você acaba tendo uma referência ruim, infelizmente. Por isso que eu falo para as pessoas se organizarem, fazerem as coisas com calma, traga um dinheirinho bacana para que você possa dar o sinal da renda direitinho, fazer tudo da maneira correta, com princípio. Então pra gente foi isso que fez a diferença. Ou seja, vocês se prepararam, né, fizeram ali, né, o seu cronograma das objeções, né. O que é que eu Isso, posso vencer aqui? Qual a dificuldade que eu vou ter aqui? isso. E qual foi para você a maior dificuldade? Eu acho que foi se estabelecer e a questão emocional, É, né? Porque eu estava vindo de uma cura emocional, eu tive uma depressão no Brasil. Então eu tinha que me autofortalecer, e isso eu só consegui mesmo em Deus. Não foi humano, nada disso. essa mudança tinha que partir de Tinha você e isso, Deus, né. Não isso, adianta mudar de endereço, se você precisa dessa cura, não adianta mudar de endereço, mudar o que você está fazendo, se não tiver a mudança na mente e confiar naquele que pode todas as coisas, exato. senão não vai. E aí eu entrei numa metamorfose mesmo. Eu falei, eu tô mudando de país, eu quero mudar de mente, eu quero mudar de tudo. Começar mesmo a alimentar a minha mente com as coisas positivas mesmo, porque a gente é influenciado por todas as coisas à nossa volta. Internet, aquilo que você escuta, tudo. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, Aham. querendo ou não, você acaba pegando hábitos. Então, eu comecei a me blindar. Eu trabalhava num lugar, gostava muito, mas eu percebia que eu tinha que me blindar de algumas coisas, as minhas emoções, e eu comecei a alimentar aquilo que realmente fazia bem para minha parte espiritual. Então, para mim foi o mais desafiador, foi essa questão do solo em relação eu e Deus e trabalhar essa questão espiritual. Mas tudo, graças a Deus, colocando diante de Deus, as coisas foram fluindo, fluindo, fluindo. E sabe que até hoje eu teve. Estava comentando contigo que teve a Ângela, né, Cirino, que teve lá Aham. na igreja, que é a psicanalista. Até hoje eu vou descobrindo coisas que eu preciso limpar. E cada dia que eu descubro isso, eu limpo cada vez mais. E aí eu vou percebendo que quanto mais eu limpo, mais a minha essência vem vindo, mais eu vou fluindo, mais o brilho da identidade vem, É o sabe? autoconhecimento, né. Exato. Olha aí, e aí começa, na verdade, a aceitar a tua identidade. É, Mas até então era meio confuso. Você falou em termo que você enfrentou uma depressão. Essa depressão você sabe e conseguiu descobrir por profissionais ou você mesmo descobriu o que causou isso em você? sim. Eu tive histórias na minha vida de rejeição. É. E a rejeição é uma coisa muito forte, que causa uma ferida emocional muito forte. Então, e também esperava isso de pessoas para preencher a minha rejeição. Então, depois que eu descobri que você falou uma coisa muito interessante sobre a identidade, quem eu sou em Deus, aí eu descobri a minha essência. Então, as vozes que muitas das vezes vêm de uma crítica, de fofoca, intriga, qualquer coisa que venha, porque a humanidade ela tem um pouco disso, né? Não me penetra mais, porque eu sei a minha essência em Deus, eu sei a minha identidade em Deus. Então, essas coisas não fazem mais o mesmo impacto que tinha antes. Mas isso eu fiz com uma ajuda profissional e religiosa. Eu tenho uma psicóloga que chama Laude, que foi quem me ajudou nessa metamorfose, e ela também é cristã, tem acordo com a minha fé, e a gente foi ali, e ela sempre vai me orientando, sempre quando acontece alguma coisa, uma pessoa madura. O legal do profissional na área da psicologia é que você conversa com esse profissional e a conversa fica ali.
E para você que de repente está passando por um processo aqui em crise, que você está aqui imigrando, seja aqui, seja em outro país, imigrando, e que de repente você dá uns bug na cabeça, que às vezes dá uns bug na nossa cabeça, tá longe de casa, aí acontece briga em casa, um monte de coisa, somos humanos, né? Procure a ajuda de um profissional. Porque às vezes você quer desabafar com alguém, eu falo isso por experiência própria. A gente desabafa com as pessoas e nem sempre as pessoas vão ter aquela ética de não contar para outras pessoas. Sem falar que aquela pessoa às vezes pode estar perdida pior que você. Vai E dar um aquela coisa conselho. é um cego que vai guiar um outro cego. Você está precisando de alguém para te guiar na situação e a pessoa vai te levar para um buraco talvez maior do que aquele que você está vivendo. Pois Então é. essa questão de conscientizar, de procurar um bom profissional, isso conta muito. Sim, eu acho que o imigrante ele precisa sim se fortalecer nessas bases, sabe? A gente é corpo, alma e espírito. Então que a pessoa possa se fortalecer, fortalecer seu corpo, dormir bem, fortalecer o seu espírito buscando mesmo a questão de uma conexão com algo que você veja sobrenatural, de se conectar, de melhorar a cada dia. E a questão mental, de você trabalhar a sua mente com coisas positivas. Se tá difícil, tem alguma crise ali, trabalha sua crise com a psicologia. Acho que é o caminho por aí. Essa questão da tricotomia, isso aí vale muito. Você tem um conhecimento e busca fortalecer isso, há uma grande mudança e referência na sua vida. Isso é sensacional. Master Liz Carla, eu acho que você lá antes era chamada doutora Liz Carla? Era doutora. Doutora, e aí essa mudança? E falar um pouco aqui, você está falando de família, do seu esposo, que foi um incentivador inicial, que você não queria, mas ele que estava sempre ali deixando um spoiler, sempre soltando ali uma propaganda subliminar. Eu preciso mudar. A propaganda subliminar É, foi porque ótima. tem aquele subliminar, a pessoa fala, né, sem deixar muito claro, então é meio que subliminar. Então ele tinha essa vontade, esse desejo. E agora, vivendo aqui em Portugal, você chegou em 2021, no meio de uma pandemia, no meio da dificuldade, e hoje você já tem uma vida mais estabilizada, você tem o amor pela tua profissão, Sim. e ele ainda tem essa inquietação de poder querer imigrar para outro lugar, ou já se encontrou, dizer, aqui é a minha casa? Isso eu vou deixar no spoiler, tô brincando. Já apareceu sim algumas possibilidades, né? Mas a gente tem a nossa base mesmo. O Portugal ganhou nosso coração, a não ser que Deus faça uma reviravolta e aí a vontade seja feita dele. Mas até então, se encontrou aqui, tá Encontrei tranquilo, aqui em tanto você Portugal, quanto o eu amo maridão. isso. Vocês têm filhos? Tenho 2 filhos. Já Tem a grande? Esté e tem o Matheus. Matheus tem 8 e a Esté tem 1 ano e 2 Já meses. portuguesa. Já é portuguesa, Ó, é Tuguinha. é a Tuguinha. É. Já vai falar piscina, Piscina, ó, comer pizza. pisa, exatamente. Pois é, agora voltando, É. acho que eu não concluí. Eu trabalhei nesse lugar no Cacém, e dentro do meu coração, como a gente conseguiu uma casa em Cascais, a gente passava ali caminhando e falava: eu quero ficar por aqui, eu quero morar por aqui, eu Não te quero. cortando, mas quem é que não vem aqui para Portugal, que vai em Cascais e fala, eu quero morar aqui? Cascais é muito lindo, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente esteve no Cacém, eu amei o Cacém. E o Cacém eu ficava horrorizada, porque eu pensava assim, nossa, as roupas estão no varal e ninguém pega. Isso no Brasil nunca ia acontecer. Levava até o Levava varal. até o varal e eu ficava assim, olha só isso. E eu fazia stories para minha mãe, para quem fosse. Gente, vocês não estão entendendo, a roupa tá ali no varal. Eu fui trabalhar e a roupa ainda está no varal. Isso no Brasil nunca ia acontecer. Você tinha que ter uma cerca na casa para ninguém entrar. Então já é uma qualidade de vida, sim. Só que quando a gente foi pesquisar locais para morar, para arrendar, a gente recebeu vários nãos. E eu sou muito de pedir a Deus direção. E eu falei, Deus, então agora me mostra onde eu vou morar. E aí apareceu um T0 lá em Sassueiros e era o preço que eu podia pagar. Quando a gente foi lá, a mulher fechou sem nenhuma objeção, sem nada. Eu até achei estranho. Eu falei, então é aqui. Confirmação. Confirmação, porque o resto a gente tinha todos os documentos, não vamos fechar. E aquela frustração, porque a gente tinha prazo para sair da casa onde a gente estava, né? Com filho pequeno, é muito difícil você arrendar um quarto com criança. E aí a gente começou a viver lá.
E sempre eu falava assim: ai, Deus, me dá uma casa por aqui. Queria uma casa por aqui, pai. Falava assim, sabe, o nosso pai maior, que é o nosso criador, Senhor, me dá uma casa aqui, me dá um local para que eu possa viver. E quem sabe abrir um espacinho aqui. Eu não quero muito, Senhor. E Deus abriu uma porta aonde foi o inesperado. Com 7 meses, a gente conseguiu a nossa residência, que é uma coisa rápida. Olha, 7 meses, isso é Isso, raridade. E ainda no meio da pandemia, que vocês chegaram pois é, aqui. Então 2021, 2022 estava indo embora, mas estava ainda nessa situação. E vocês pois é. conseguiram a residência, então? Conseguimos a residência. Quando foi, passou um tempo, eu senti no meu coração que eu queria trabalhar perto da minha casa. Falei, não, eu vim para Portugal, foi para ter meu cantinho, para ter uma vida diferente. E foi aí que eu decidi orar, pedir a Deus. Olha, eu vou falar muito em orar, porque tudo mesmo eu peço direção de Deus. E eu pedi direção de Deus e veio uma oportunidade única, num espaço em que eu entrei nesse espaço e falei, é aqui meu lugar, e comecei a chorar porque eu senti que era ali, que foi no Centro Comercial de Carcavelos. Ó, Aí, com uns 8 meses, mais ou menos, eu abri a minha loja, a 15 quilômetros de onde eu trabalhava antes, né? E aí, rapidamente, teve uma menina que ela fechou um espaço dela, Débora, nunca vou esquecer dessa menina. Porque eu estava na minha primeira ou na segunda semana, eu tinha 3, 4 clientes, e eu falei, não, Deus vai, tudo vai fluir, as pessoas vão conhecer o meu trabalho. E a Débora fechou o espaço dela para ganhar neném e me indicou. ó. E aí, várias clientes, umas 10 clientes foram. Isso lá em Carcavelos. Isso lá em Carcavelos. E o espaço começou a crescer, as pessoas começaram a conhecer o espaço Pestanas da Luz. E aonde eu quero chegar? Quando a gente age com princípio, né? Quando você quebra um princípio, tem uma consequência. E eu não quis quebrar nenhum tipo de princípio na construção da minha trajetória. E Deus foi me honrando, porque foi vindo clientes. Passou um tempo, o espaço tinha muita procura e eu estava grávida. E nessa gravidez, eu falei assim: eu não dá mais para morar nesse T0. Porque, uma vírgula, minha sogra tinha falecido há um tempo e isso mexeu um pouco com a gente. Meu marido foi para lá, eu fiquei sozinha, cuidando Sentiu do. mal, né, de estar distante e tudo. Creio que para ele Sim, foi um baque bem foi. difícil. Já Foi. encontrei história de pessoas que vivenciou isso aqui, que foi complicado. É, e a gente teve que, mesmo assim, manter firme. E aí eu engravidei. E nessa gravidez eu falei, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Vou começar a procurar alguém que seja de confiança, que tenha ética, né? E aí eu comecei a pesquisar nisso, demorou muitas pessoas a aparecer, teve gente que de repente não era o caminho dela, que teve que seguir. Enfim, consegui uma pessoa de confiança, comecei a treinar essa pessoa e de repente a pessoa, não, eu tenho que ir embora para Algarve. Na hora que estava já Aí eu, ai, meu Deus do tudo céu. acomodado, tudo Não, bom. Liz, porque eu vou, não sei o que, eu, tá bom. Mas eu tava ali confiante que Deus ia Aham, mandar a pessoa certa e que seria recíproco, eu iria contribuir para a vida dessa pessoa e essa pessoa para comigo, que eu acho que é isso que verdade. é o fundamental, A reciprocidade é tudo. pois. E aí eu consegui uma pessoa, essa pessoa trabalhou comigo 1 ano e uns 8 meses, acredito. Não, aí eu perdi essa gestação. Só que nesse período organizando as ideias, que eu já atravessei. Eu treinei pessoas quando eu estava grávida, e aí eu perdi uma gestação, comecei a passar muito mal. É. E nisso eu estava procurando uma nova casa, porque a casa já não comportava o T0. E quando a gente foi pesquisar para a gente comprar nossos imóveis, a gente não tinha IRS. E a gente não tinha, na verdade, várias coisas. Parte do dinheiro também a gente não tinha. E a gente falou assim. E eu falei, não, mas a gente tem que ver um lugar maior para a gente morar, porque não tem condições. E a corretora falou assim. Não, aí a gente recebeu vários nãos dos bancos e eu perdi a gestação. E foi um baque, foi uma dor muito forte. Grande perca para você nesse momento. Foi. E aí. E eu não podia chorar. A sensação que eu tinha é que eu não podia chorar, porque eu tinha que prosseguir. Meu marido tinha acabado de perder a mãe dele, meu filho pequeno, e eu tinha que aguentar aquela dor, sabe? Que Você não, se determinou, não, eu tenho que ser forte, é, vencer e mas tem uma hora que a dá gente pra, desaba. não tem jeito. É. E aí eu falei assim, mas eu sinto de Deus que a gente vai conseguir a nossa casa. Eu não vou desistir.
Aí para você ver, às vezes acontecem umas coisas ruins e a gente não entende, né? A gente tinha um carro usado, que eu não recomendo ninguém a comprar carro usado em Portugal. Vai dar problema. É. E esse carro vivia na oficina e eu já estava cansada de botar esse carro na oficina. Eu falei, não, não é possível. Todo mês a gente gasta uns 200, 300 euros nesse carro. Vamos ver um outro carro. Depois a gente chega aqui, né? Comprar um carro baratinho, um carro de 500 euros, 1.000 euros, e aí acaba O comprando um preju... problema. Exato. Que às vezes a oficina, peça e tudo acaba sendo 3, 4 vezes mais o valor do carro. Pois é. E aí, dentro disso tudo, meu marido foi comentar sobre o carro com uma pessoa lá na nossa igreja. E ele falou assim: olha, por que você não compra um carro financiado? Ele, mas eu tô vendo um imóvel para mim, mas tá difícil, não sei se eu compro, não compro. Ele falou assim: olha, mas a minha esposa está trabalhando com isso. Vê com ela. Então, você vê um problema de um carro que gerou uma conexão daquilo que a gente estava atrás, que era a nossa casa própria. Olha. Às vezes acontece uma situação difícil, o que você Às, quer fazer? às vezes o problema vai te levar para a Vai te levar. bênção. Olha a Exato. situação de José, né? Os irmãos jogou ele lá no poço, foi vendido, escravizado, acabou indo lá para a prisão, e foi na prisão que veio a notícia que ele ia ser governador. Então, às vezes, um problema, dentro desse problema, presta atenção, porque pode vir algo aí bom depois desse problema. E é interessante você estar falando. E aí, o carro quebrado levou a conexão para Kelly Corretora. E a gente foi conversar com a Kelly. Eu falei, Kelly, eu preciso de um imóvel assim, 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 tal, 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 em Carcavelos. Ela falou, com esse valor que você tem? Eu falei, aham. Você, Liz, é muito difícil Mas porque isso era por quê? Para financiar ou para arrendar? para financiar. Financiar. Isso eu não tinha imposto de renda, RS. menos de um ano de Portugal, e não tinha parte do dinheiro, e queria um imóvel barato na zona de Cascais. E que tivesse 3 quartos. Mas olha, deixa eu te cortar, segura aí um pouquinho. É aquela coisa que você estava falando, não, porque a gente pede para Deus. Olha, Deus ele é pai. E você tem liberdade, intimidade para pedir a ele. E não pedir mendigando, não. Pede a ele porque ele é o dono do ouro e da prata, ele que pode te dar. Não há ninguém no mundo que pode te dar coisas grandes aqui na terra que pode chegar perto do que Deus tem para te dar. Então pede com fé e pede o melhor, porque ele só tem o melhor para você, não é verdade? Sim. E aí eu falei pro meu marido assim, eu sinto que nossa casa vai chegar. E aí a corretora falou assim, Liz, mas esse valor que você está pedindo, em Carcavelos, zona de Cascais, 3 Impossível. quartos, impossível. Eu falei, mas eu creio. Ó. E eu tava mesmo revestida desse eu creio, sabe? E eu lembro que eu estava atendendo, e toda vez que a gente pegava um imóvel para a gente ir ver, um investidor já tinha comprado, reformado, não sei o que e tal. E eu falei assim, Senhor, tá bom, vou esperar. E eu ali tranquila. Aí passou um tempo, veio de novo uma proposta, eu estava trabalhando, meu marido, cancela sua agenda agora. A gente tem que ir ali ver um imóvel. Eu falei, tá bom, mas peraí, tem certeza disso que uma coisa que eu tenho é compromisso com quem tem compromisso comigo, né? Desmarcar com o cliente não é bom. Nossa, jamais. Quem me conhece sabe. Eu vou atender domingo, eu vou atender às vezes tarde da noite, mas eu não deixo de cumprir aquilo que eu estabeleci com a pessoa, que eu sei que a pessoa se organizou também. Às vezes é Aham. um dia de folga só que ela tem. E aquela coisa, aquilo que você não quer para você, você não Não vai vai fazer querer, para o né, outro. fazer para o outro. Exato. É. E aí eu sei que a gente chegou lá no imóvel, eu falei, esse imóvel é meu. Tomou Não, posse. é meu esse imóvel. Aí eu falei, vou apertar a mão aqui para já dizer que é meu, né? Ele falou assim, não, não. Hoje é dia de visita. Você tem que escrever uma carta para o dono do imóvel que ele vai avaliar no Que domingo. tem a fila de pessoas interessadas, não é só você. Aí eu falei, eu olhei para a cara do meu marido, falei, mas é a nossa cara. Mas é a nossa cara. E ali eu vi que a guerra não era só minha. Aham. Aí eu fui falar com o Papai do Céu, que nem você falou. Oh. Fiquei no meu secreto, pedindo a Deus sem contar nada para ninguém. Jejuamos, pedimos direção e escrevemos uma carta para a dona do imóvel. E antes da gente escrever essa carta, a gente fez uma oração pedindo a Deus as palavras certas, que realmente fosse nosso aquele imóvel. Mas ao mesmo tempo, se não for, que seja feita a tua vontade. Na fé ali, mas não criando muita expectativa, né, mas confiando em Deus. Sim, porque às vezes a gente quer uma Sim. coisa
E E às não vezes é não para é. não é para ser. E você não tinha resposta de sim ou de não. Você estava Não. pedindo ao pai, mas o pai, O e o fluxo pai estava que dá, aí. mas ele também pode, ele diz não, tem um Pois momento do é, não, porque ele sabe o que é melhor pra gente. pois é. E ele sabe que é melhor pra gente, a vontade dele é boa, E perfeita e agradável. agradável. Então eu prefiro a vontade dele do que a minha, que pode parecer legalzinha. E o pior, o nosso coração é enganoso, assim como às vezes a gente quer tomar posse, não, isso é meu, isso é meu, isso é meu, e diz, não, eu tenho algo maior, melhor para você. Então é melhor esperar, espera que ele sabe a resposta certa. Pois é. E aí a gente escreveu a carta e ficou o final de semana inteiro daquele jeito, né? Passava em frente à casa, ficava olhando. Aí, não, vamos passar de novo em frente à casa. Ficava dando volta na frente da casa. E aí que a mulher respondeu a mensagem. Que as palavras tocaram o coração dela de uma maneira que ela não tinha outro jeito a não ser vender a casa pra gente. Olha aí. E a gente não tinha um imóvel praticamente. A gente morava nesse T0 e eu virei catadora de lixo, sério mesmo. Meu olho não podia ver um lixo. Que sempre tem um móvel bom. Eu ficava ali, nossa, olha que Que aqui em móvel. Portugal tem É, disso, né? Mesmo por questão que as pessoas não têm espaço para guardar. Muita gente mora no T0, quer comprar um móvel, né, novo, porque alugou o T0 e já tinha já os móveis todos lá. Aí quer comprar um novo e não tem onde guardar sim, o velho, que é um velho que é bom para quem não tem nada com ainda. certeza. O que é Então velho muita para gente um pode ser o novo para o outro. e aí então você passava, via a oportunidade de um ali. Minha casa do T0 foi formada assim, com doação, com coisas que eu achava. E meu marido até falava: não olha, não se desvia, olha para frente, olha para frente, olha para frente. E aí teve uma cliente também que conseguiu um fogão, uma geladeira e uma máquina de lavar quando eu fui pro T0. E essa máquina de lavar quebrou, então já tinha uns dias que eu estava lavando na lavanderia e o dinheiro estava contadinho para tudo. Hum, E eu falei assim: "Oh Deus, aquela mulher, a mulher da casa podia deixar pelo menos a máquina de lavar, para que a gente não tivesse, porque a máquina de lavar é chato, mas eu já tenho a geladeira e tudo mais". Quando a gente foi assinar o documento da compra, que depois ainda vai para aprovação e tudo mais, ela falou assim: Liz, o que que você quer que eu deixe da casa? oh, maravilha. Aí eu falei assim: o quê? E na minha cabeça começou a vir um monte de coisa, um monte mas como assim você vai dizer que não tem nada e você vai comprar a casa e não sei o que, sabe? Começou a vir um monte de dúvidas. Aí eu falei assim: olha, eu sou imigrante, eu acabei de chegar e praticamente eu não tenho nada. Aquilo que não me servir, como na minha igreja tem outros imigrantes, eu posso passar. Aí ela fez assim: ai, nossa, eu tô tão cansada, eu tô fazendo a mudança sozinha. Então, deixa eu te mostrar aqui o que que você pode ficar. Você quer o frigorífico? Você quer a cama de casal? Você quer a máquina de lavar louça? Você quer a máquina de. Tudo, praticamente Olha aí, tudo. você pediu apenas que deixasse a A máquina de máquina de lavar. lavar, de repente, E eu vou te tudo falar lá. uma coisa: como Deus é cuidadoso. Como Deus cuida dos pequenos detalhes, sabe? Porque no Brasil eu não tive uma vasilha Tupperware, porque vasilha Tupperware é uma coisa cara no Brasil. E por vezes eu me peguei lavando vasilha Tupperware na minha casa e agradecendo a Deus porque ele cuidou até da vasilha Tupperware. Jogo de panela, tudo, 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 tudo. E eu fico vendo assim o cuidado de Deus quando a gente realmente se sujeita, se segue um princípio, sabe? É, eu direto me emociono com isso, porque eu vejo realmente o cuidado de Deus e não tem outra explicação a não ser Deus em cada detalhe, sabe? E aí veio a segunda gravidez. Ó como Deus é Olha perfeito. aí. E quando eu perdi a outra gravidez, Agora você já estava na tua casa. ó Na como tua casa não era um T0, uma casa com espaço. Dava o quê? Um T2? T3. T3, olha É. aí. E aí eu Que falei coisa assim para maravilhosa. Deus, eu falei para Deus assim que eu queria que ele se fosse da vontade dele de eu engravidar, porque eu tinha perdido, né? E nós tivemos uma viagem incrível para Israel, que foi também um presente de Deus mesmo, essa viagem. Tudo correu assim para a gente ir. Foi lá onde meu marido se batizou, também no Rio Jordão. E lá eu cheguei e falei assim, pai, fui no Muro das Lamentações e falei com Deus que eu queria gerar outro filho, mas que se não fosse da vontade dele, que eu estava tranquila.
Mas eu acho importante, assim, essa vontade de Deus, eu tô tranquila, ela tem que ser tranquila mesmo. Não Aham. pode ter prisão. Ah, essa vontade de Deus, Senhor. Não, tem que ter. Tem pessoas que dizem: "Não, entreguei na mão de Deus", mas todo dia tá lá batendo na porta querendo pegar de Isso, volta, né, não descansa, não espera no Senhor, isso. deixa a vontade realmente prevalecer, né. Pois é. E aí, de Israel veio Esther. Já de Israel, eu já voltei grávida. E já estava grávida da Esther. Aí a gente fala sobre agora a expansão da Pestanas da Luz. Porque que daí, quando eu cheguei, aí eu vi a necessidade de novo de treinar pessoas e as duas que eu tinha treinado não tinham permanecido. Aham. E aí tinha ido para fora, uma tinha ido para fora, a outra tinha ido abrir um espaço em Mem Martins. E eu falei assim, Senhor, vamos, então, me dê direção de novo. Comecei a falar com Deus e veio uma outra pessoa onde eu pude treinar do zero, capacitar, ensinar. Foi uma pessoa que, por um período, foi muito ensinável, humilde. E aí eu consegui trabalhar, só que eu vi que ela sozinha não ia dar conta da minha agenda, que eu entrava às 8 e saía às 10 da noite. Eu pensei, eu preciso de mais uma pessoa, porque eu não estou dando conta, aquela barriga enorme em cima da cliente, e nos meus primeiros meses eu enjoei assim E demais. aumentando ainda mais a questão da procura de clientes. Isso. E eu não, e eu sabia que eu ia ter a Esther no verão, que é um Hã. período que a gente mais consegue ali captar, trabalha mais, né? E treinei que veio a Dani por uma indicação de uma aluna minha. Liguei para uma aluna, ela falou assim: Olha, Liz, eu não posso te ajudar, porque eu tinha gostado muito da Carol. E a Carol falou assim: Eu não posso te ajudar, mas eu vou te indicar uma pessoa que eu sei que ela é boa. Eu falei: Mas ela é honesta? Ela tem caráter? Porque para mim o resto é o trabalho. A gente ensina e a pessoa tendo um coração ensinável, vai. E aí, a Dani, que está comigo até hoje, Deus tem também aperfeiçoado ela, uma profissional incrível. Hoje em dia é a master do meu espaço, também educadora, tá comigo. E agora, né, aí teve a gestação toda, que elas me ajudaram e tudo mais. E assim que eu tive a Esther, Deus abriu uma porta para eu ir para um outro espaço, perto da minha casa, porque minha mãe também veio morar comigo por um período, Aham. e minha mãe chegou com muita dificuldade de visão, de locomoção, então eu tinha que me dividir ali entre tudo e ajudar a minha mãe. Então todo dia eu tentava ir levar almoço para minha mãe, porque minha mãe não enxerga 100%. É. Então eu tinha que esquentar a comida dela e tudo mais, então tinha que ser um lugar que me desse mais essa dinâmica. Então, ali a gente fez a ajuda, aí a gente abriu o espaço, isso Perto de tinha casa. um mês que eu tinha parido, e o sobrenatural veio da mesma forma, sabe? A loja veio do jeito que eu podia pagar, Deus enviou pessoas para ajudar. E eu e meu marido, eu trabalhava de dia, de noite eu ia lá limpar a loja, porque ele estava pintando junto com um amigo. E em um mês a gente já tinha entregado a outra loja e estava trabalhando na loja atual. E ali foi um outro momento da empresa Pestanas da Luz, que foi uma expansão maior, com novos serviços, com mais profissionais, profissional do laser, profissional das unhas, porque até então o intuito de tudo era só eu trabalhar. E Então, de no caso lá repente, lá no caso, então virou um centro estético, não é só sim, então pestanas. não, Lá tem outros atendimentos agora. isso. Mas não foi Ó, nada planeado. foi acontecendo. Foi acontecendo. Então, assim, tudo aconteceu de uma necessidade. E essa necessidade gerou uma expansão. E depois Deus foi trazendo outras conexões que vai gerando outro tipo de expansão. Olha, isso é interessante, mas tudo isso porque pela questão da fé. Às vezes a pessoa assim, olha para Liz e fala: "Ah, é porque ela é mulher que tem sorte. Não, é porque as pessoas deram, as pessoas ajudaram". Não, a tua fonte vem de onde? Da tua fé, né, Sim. daquele que você confia, que é Deus. Não teve ajuda, não. Não teve ajudinha, não, Porque as tá? pessoas ficam olhando assim, achando que não, que você, foi tudo Alguém. fácil. Não, Você passou dificuldade antes, como você falou, você passei. pegou até móveis no lixo, Sim. né, para ocupar a tua casa. Olha, ano passado, eu tô aqui há 3 anos, né? O ano passado foi que eu comprei roupa para mim. Olha, Então, assim,
o ambiente onde eu trabalhei no primeiro salão, eu percebia muitas pessoas se desviando do foco. Comprava lanche toda hora, a Shein, cuidado com a Shein, meninas. Quando você vê, é 100 euros, 200 euros. E eu falava, não, eu não preciso de tanta roupa, eu não preciso de tanto. É tanto que a Carol, tem uma Carol, cliente minha, que ela sempre me falava, Liz, não, Liz, põe uma roupinha mais arrumada. Vai. Depois foi que eu tive condições de investir na minha imagem. Porque até então, eu estava ali segurando, sabe? Porque tinha um investimento a ser feito. Então, as pessoas às vezes querem viver sonhos, mas não querem passar pelo processo. Porque a questão, você tinha tuas prioridades, né. Exato. Tem pessoas que escolhem outras prioridades, mas depois vai sofrer as consequências. Mas você não, você abriu mão até mesmo de se vestir bem, de estar bem apresentável e tudo, mas você não estava mal. Eu creio que Não, você estava estava bem bem, mas você vestida. não levava isso por uma vaidade que não tinha como prioridade, Não, você tinha não outras tinha. É, prioridades, né. E exatamente. agora você está à vontade, agora Hoje, você agora eu estou pode. à vontade e eu acredito que Deus ele nunca dá algo para ser só seu. Eu acredito que em todo o caminho que Jesus passou, ele multiplicou. E a multiplicação só se deu quando havia mais de um. Então, eu não acredito que Deus vai me dar um carro para eu andar nele sozinho. Eu não acredito que Ele vai me dar uma casa para eu não partilhar de algo. Então, quem trabalha comigo no meu espaço é bem consciente disso. Se eu crescer, você também vai crescer, porque não tem como. Se é um time ele tem que estar junto, ele tem que estar numa mesma linguagem, numa mesma direção, sabe? Não importa quem faz o gol, né, mas é o time que tem que ganhar. Exato. Às vezes você tem um líder na frente, e Deus Aham. me colocou nessa posição, mas eu quero que quem está comigo vá crescendo, rompendo também. Algumas vão voar e vamos embora para frente. Que legal, que bom que eu contribuí para alguma forma para o voo de cada um, sabe? Essa questão que você falou aí de formação, hoje lá no teu instituto, né, lá o quê? Você é Liz, você colocou Luz? Então, o nome, eu nunca quis colocar o meu nome numa marca, Aham, porque eu acho que formaliza muito a pessoa. hã. Fica muito a identidade da pessoa e não uma marca. E eu quis colocar Pestanas da Luz no sentido de iluminar, Boa. porque hoje em dia você não é só uma profissional. Você gera uma palavra para a pessoa às vezes você trabalha a autoestima da pessoa, você está iluminando é de dentro para fora. Às vezes uma pestana que você faz, você acha que é só, não, às vezes ela tem alguma coisa ali na identidade dela que você está florescendo uma vida, sabe? Então esse é o sentido da palavra Pestanas da Luz. Sensacional. E aí, dentro da Pestanas da Luz, começou a ser gerado um novo conceito de outros serviços, que é Pestanas da Luz Estúdio. E aí a gente já está caminhando agora para Pestanas da Luz Academy. Que aí é a questão da formação, Sim, e que você está. compartilhar o conhecimento com outras Exato. pessoas. Então, hoje em dia, você está sendo o primeiro a saber disso e as pessoas que estão a Agora assistir vocês aí de primeira é, mão aí, ó, pronto, todo mundo agora já vai tá conhecer. sabendo. Como é o nome do Instituto Academy? Pestanas da Luz Academy, Aham. Pestanas da Luz Estúdio. Olha Serão aí. outros perfis que a gente já vai ter aí. Teremos muitas novidades daqui para o final do ano. Vou deixar só aí em aberto. Ó, sensacional. Olha aí então, é uma oportunidade, né, uma oportunidade, ela está compartilhando a sua história, suas dificuldades aqui no início, como ela chegou até aqui e o caminho que ela está trilhando, que hoje ela está, né, começando a tomar posse dos frutos. Claro que nesse percurso, no processo por inteiro, doloroso, tudo, mas sempre Deus, né, entregando presentes, né, sempre, ouvindo o teu pedido, as tuas necessidades e te abençoando. E hoje você está aí podendo, usufruir de tudo isso por ter a coragem e a fé e confiado. Isso é sensacional. Sim. E hoje no espaço a gente tem, além dos serviços, as formações, né? Desde o Brasil eu já ministrava formação, depois fiz uma formação de master, onde você pode ensinar outras pessoas com mais qualidade. E agora, lá no espaço, a gente também tem essa questão da formação com mais constância. Então, É. a nossa formação hoje não é uma formação simples, não é a pessoa chega, fez uma formação e vai embora. Não, ela tem um acompanhamento, porque cada pessoa tem um processo. Tem pessoas que elas vão fazer uma formação e
vão parar. Tem pessoas que às vezes daqui 3 meses vai voltar, acontecer uma circunstância na vida dela. Tem pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade. Então eu gosto de acompanhar a evolução dessa pessoa, sabe. Porque não é um trabalho, um processo simples, né, tanto que você falou que você tinha medo de você Sim, executar esse trabalho, né, sim. então não é simples. Não. Então, lá no espaço, a gente dá um estágio pós-curso, aonde ela pode ali exercer, ganhar segurança, sabe? E a gente também avaliar. As meninas também hoje em dia contribuem muito. Toda vez que eu dou formação, uma delas me ajuda a dar uma formação, a ajudar a questão da aluna. Hoje mesmo tem uma aluna lá no espaço a treinar. As meninas vão dar bons feedbacks porque elas foram formadas por mim. Então, é uma cultura. O Espaço Pestanas da Luz possui uma cultura de uns ajudar aos outros e um iluminar o outro. Por isso que o nome é Pestanas da Luz, é um iluminando o outro. Sabe por quê? Às vezes, por que que eu quero falar sobre isso? Porque muitas das vezes a gente acha que para o outro brilhar, eu tenho que me apagar. Uhum. Ou só eu posso brilhar, e não tem disso. O céu ele só é bonito quando tem várias estrelas brilhando. Nenhuma se chocando, sabe? Você deixa cada uma no seu espaço, no seu tempo, brilhando, e Deus vai abençoando, eu acredito nisso. Ô Liz, mas lá o teu espaço não é formação só nessa questão da extensão de pestana, é também dessas outras atividades? Qual as Hoje, atividades que tem aí lá? formação, Hã. hoje em dia a gente está tendo formação na área de pestana, comigo eu tenho formação do início de fio a fio, volume brasileiro, volume egípcio, volume russo. Já com a Master Dani, nós temos a formação em lifting, ela é especialista nisso, e com a Ju na área de unhas, tá? Todas essas formações são dadas no espaço neste momento. Provavelmente agora a gente vai ter também a formação de micro. Ó, que legal. Você falou que está providenciando aí, né, outras redes sociais também para essas atividades, mas hoje o pessoal quer entrar em contato hoje, qual é que deve buscar aí em termos de rede social, algum telemóvel? A gente, no o espaço, arroba Pestanas da Luz. Ah, Arroba Pestanas da Luz. Dentro de lá também tem o nosso contato. E aí tem uma pessoa profissional que vai responder ali a agenda. Se não for respondido de imediato, deve ser porque ela tá ocupada, tá, gente? ou seja, lá na Pestana da Luz, né, que é o teu a rede social da tua empresa, lá na bio tem então, tanto telefone para agendar para atendimento, quanto também para questão de informação. Sim. A pessoa entrando em contato no arroba Pestanas da Luz, vai ter a parte do agendamento ou da formação. Se ela quiser alguma das formações, a gente vai estar ali orientando, vendo, marcando qual é o melhor dia dela, para que a gente possa melhor atender ela também no pós, no estágio, né? Que ela vai ter que ter ali para que ela saia mesmo com as próprias pernas, fazendo a profissão, exercendo mesmo com segurança, que acho que é o mais importante. O que eu vejo hoje em dia são profissionais, às vezes, que fizeram formações em outros espaços e que não têm segurança em fazer, Aham. porque não teve um acompanhamento. Às vezes a profissional até ensinou bem, mas aí pegou o dinheiro da pessoa e tchau. Não é bem assim, né? Você tem que ver ali, querendo ou não, também, você deu um pouquinho de você, deu a sua marca para a pessoa, e é bom que ela saia uma boa profissional. Eu fiz um curso nas Pestanas da Luz, e ela tem a segurança de que tem mesmo. Como é que eu posso dizer? Deixa eu refazer essa frase. Eu fico feliz que a pessoa que fez o curso no nosso espaço, ela tenha segurança de dizer: "Eu fiz na Pestanas da Luz". Sinta-se ali, digamos assim, realizada, né, dizer Assim, eu porque essa fiz, eu pessoa tenho vai passar, segurança. porque isso é até bom, porque vai passar para outras pessoas, isso Sim, passa uma prova social, né, dizendo: "Não, eu fiz, eu eu garanto, então tenho. vale a pena procurar então". Isso, e também quando ela diz que fez a formação conosco, já é uma segurança que ela passa pra cliente. Aham. É isso que eu tenho percebido, justamente porque a gente dá esse acompanhamento. Sensacional. A gente falou aqui um pouco, né, do passado, da tua história, do teu início, o que é que você fazia lá no Brasil, como chegou até aqui, hoje na tua trajetória, né, de sucesso e tudo, mas qual o projeto mais para o futuro? Eu sei que você é uma mulher, de visão, né, e tem se posicionado para isso, mas
Qual é a tua visão para futuro em termos de empreender mais aqui em Portugal? Pensa em abrir esse instituto em outro lugar? Então, vamos abrir. Ó, Vamos abrir agora em breve, em Lisboa mesmo. Teremos sensacional. mais um ponto de atendimento em Lisboa. Dentro de alguns dias vocês vão ver um lugar incrível com atendimento exclusivo para aquelas pessoas que querem uma exclusividade, sabe? Muito bom mesmo. Fica aí que vocês vão ver em breve outros vídeos e informações no Instagram. Tem que ver pelo Instagram. Eu sempre coloco as novidades no Instagram. Hoje a maioria dos teus clientes, eu creio que tu lá, né, talvez possa ser 100% de mulheres, ou não? Tem, Tem tem. homens também que faz? Às vezes aparece, sim, É. sim, mas a maioria é mulher. Então, essas mulheres são o quê? São portuguesas, são brasileiras e ou de outra nacionalidade? Qual é os teus clientes lá? Qual é a maior? Eu acredito que está meio a meio. É? Sim, as portuguesas, elas gostam muito de estar de pestanas, né? Elas têm também uma vaidade. Acho que a influência do Brasil aqui em Portugal já tá. A Aham. cultura de fazer as unhas sempre, as pestanas, que é uma coisa que é mais do brasileiro, mas hoje em dia tá meio a meio. Todas elas fazem unhas sempre, fazem pestanas sempre, estão querendo se cuidar cada vez mais. Então eu não tenho como te dizer que é só uma, não. Tá meio a meio portuguesa e Brasil. E agora, avaliando, né, dentro desses 3 anos, você acha que agora Portugal é a tua casa ou você pensa em futuro voltar ao Brasil? Portugal é a minha casa, sem dúvidas. Eu tive ao Brasil agora fazendo uma formação com a Natália Beauty na área de sobrancelhas, para trazer mesmo, eu sempre tento trazer mais inovação para Sempre trazendo um Portugal. upgrade de conhecimento. Isso. E eu não me senti em casa. Eu estava comentando isso com algumas pessoas. Eu falei, gente, eu não me senti em casa. Eu queria voltar para Portugal no terceiro dia. Então eu já me vejo aqui, é aqui que é a minha casa, a não ser que Deus, que nem eu disse, mova alguma coisa para eu ir para outra nação. Tudo pode mudar, né? Tudo Tudo pode pode mudar mudar. e a gente deve estar, né, no centro da vontade de Deus. É assim, que seja. Pois é. Toda mudança, eu falo direto, né, que toda mudança é traumática. Não é fácil mudar. E mudar de país, para mim, é mais difícil ainda. Eu digo para mim, na minha visão. E para algumas pessoas a dificuldade é maior, por questão de apego, de família, que nunca saiu. Eu não, eu falo que eu sou um cidadão do mundo. Qualquer lugar para mim, Deus está presente e eu estou em casa, né? Eu já tive a experiência de morar na Ásia, que é um, um outro mundo totalmente diferente em termo cultural, em termo de culinária, das pessoas mesmo, de olhar e eu me sentia estranho no meio das pessoas. Então, me adaptei tranquilamente. Então, aqui em Portugal, eu sempre digo, aqui parece que eu estou em uma parte do Brasil. Eu me sinto à vontade por causa do clima, por causa da comida, da língua, né? Então, não faz muita diferença, mas é sensacional viver aqui. Ah, e essa experiência que você fala, né, de sentir em casa, eu me sinto em casa aqui também em Portugal. Sim, eu acho que Portugal é uma mãe, sabe? E quem vem para fazer mesmo, construir uma vida com honestidade, Portugal é uma mãe. Quem vem para fazer coisa errada nunca vai dar certo. Não é fugindo do seu país e vindo para cá fazer baderna que vai funcionar. Porque às vezes a pessoa quer trazer um parente que está dando trabalho lá no Brasil para vir para cá para ver se muda alguma coisa. Não vai mudar. Aham. Tem coisas que só muda mesmo de dentro para fora na essência da pessoa. Então, Portugal é uma mãe para você que de repente está querendo, é uma pessoa correta, quer montar seu negócio, quer trabalhar, seja o que for, vai ter oportunidade de trabalho? Vai ter oportunidade de trabalho, mas para quem quer. Porque às vezes a pessoa quer viver uma vida que não convém, viver uma ilusão, sabe? Ah, mas eu não sabia que era assim. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Então não veio para trabalhar. Você Não não, veio com o coração não veio com o aberto, né, para coração viver aberto, aqui. né? Que quem quer fazer, vai fazer. Ah, é para lavar uma louça? Vamos embora lavar uma louça. Eu vim com meu coração muito aberto para faxina, para qualquer coisa que fosse. No meu coração, eu achava que eu ia ficar nos cílios, que no Brasil fala cílios, aqui fala pestana.
Eu achava que eu ia ficar só no primeiro ano e que eu ia voltar para a advocacia, mas dentro do processo eu fui amando, né? Então eu vim muito preparada para fazer faxina nos meus intervalos. Não fiz, mas eu estava totalmente com o coração aberto a fazer isso, sabe? Então às vezes eu percebo que pessoas que têm um patamar no Brasil de eu sou isso, eu sou aquilo, que aqui não tem disso, aqui em Portugal, né? A pessoa, ela às vezes não se submete. Verdade. Ela chega aqui: "Não, tá tudo bem", chegou aqui: "Eu vou trabalhar na restauração? Eu que sou isso, sou aquilo no Brasil?". Você é o começo da vida, né, e a E não pessoa sabendo muito desses aí, que não entende que às vezes desses trabalhos tem pessoas que ganham mais do que médico, sabia? sim, Quando eu vim para aqui nessa mesma mentalidade, eu falo eu, faz muito tempo, eu não o quê? A minha carteira de trabalho acho que foi assinada há 1 ano e meio, então há muitos anos que eu não fui CLT. O último trabalho que eu tive, eu fui gerente de uma TV. Olha só que nível. Mas quando eu me preparei para vir para Portugal, eu falo, ó, falei com minha esposa, eu vou para lá, mas eu sei que eu sei fazer comunicação, trabalho com comunicação, minha esposa é advogada, mas eu vou fazer o que Deus preparar de oportunidade. Se for para ser motorista, eu serei. Se for trabalhar na obra, eu vou trabalhar. Se for na restauração, eu irei fazer com dignidade, tranquilo. Eu sei o que eu quero para minha vida, mas eu vou com o coração aberto, eu estou indo para a casa dos outros, eu estou indo para um outro país, então eu estou mudando, então se eu estou mudando, eu tenho que estar disponível para as mudanças que vai acontecer na minha sim, vida. E eu cheguei aqui a trabalhar de motorista de ambulância, que era algo que eu sempre tinha vontade de trabalhar na Cruz Vermelha, com ajuda humanitária, eu sempre viajei e tudo, sempre pensei nisso. Eu digo, é uma oportunidade de eu aprender algo novo, de eu aprender algo daquilo que eu, né, penso fazer no futuro, de está envolvido mais na questão da ajuda sim, humanitária. E eu trabalhei por 9 meses aqui com ambulância, transportando, idosos para fazer, diálise, pessoas que estavam de alta de hospital e tudo. Depois, por questão de tempo, para mim dar início no meu projeto, o tempo não dava lá, aí eu fiz um curso de TVDE. Passei a trabalhar aqui fazendo Uber aplicativo, um trabalho que talvez eu não queria fazer no Brasil, mas aqui eu até agora estou fazendo ainda, e para mim não vejo problema algum. E muitas pessoas olham às vezes com preconceito, pessoas que eu digo, às vezes Brasil: "Ah, vou sair do Brasil para ir para lá para a Europa para estar fazendo isso? Ah, não tem como". Se você não estiver aberto para as novas experiências, querido, é a questão da conexão, do network, conhecer sim, pessoas, isso que vai te levar a um patamar bem maior daquilo que você pensa, daquilo que você espera, né. Então sim, olha aí, eu estou falando aqui, estou do lado de uma advogada que trabalhava e executava a sua profissão em Brasília e largou tudo hoje, né, e veio para aqui para trabalhar. Hoje você é empresária, empreendedora, sim, tem o teu empreendimento lá, mas não, no início você trabalhou para os outros. sim. E conta como foi a tua experiência em trabalhar para os outros aqui nessa área que não era a tua área lá no Brasil? Bom, essa questão de trabalhar para outras pessoas, lá no Brasil, eu já tinha trabalhado em 5 espaços. E cada espaço eu aprendi uma coisa diferente, né? E deixei a porta aberta nesses espaços. Então, eu trabalhei na Lucia Alves, que foi uma pessoa assim fantástica, que foi na minha reta final de vir para cá. Mas Que- foi sempre na área do direito? Não, não. Não? Quando eu decidi vir para Ah, você Portugal, já nessa profissão. isso. O que que eu quis fazer comigo? Eu falei bem assim: eu preciso preparar o meu psicológico. Então, eu tenho que sair da zona de conforto já aqui no Brasil. Ah, Então, eu fui trabalhar no shopping na Aramis, distribuí currículos, trabalhei na Aramis, fui destaque, em pouco tempo fui vendedora número um. E aí, depois eu falei bem assim, peraí, mas eu estava gostando muito de trabalhar na Aramis, porque eu aprendi muito na área das vendas. Eu falei assim, agora tá perto da minha viagem, eu acho que eu estou me dispersando. Vou começar a trabalhar em algum salão. Só que ninguém queria trabalhar com quem não tem experiência. aham. Porque eu tinha feito o curso, estava treinando em casa, mas eu não sabia nada, fazia tudo errado, para falar a verdade. Mas eu precisava de uma oportunidade. E aí foi na Dora Brandão, na Candangolândia, que eu tive o primeiro espaço aonde ela me deu uma cabine para eu treinar, fiz nela, ela acreditou em mim, falou assim, não, você está começando, tô vendo que você está começando, mas você é muito dedicada, então fica aí. Eu comecei a trabalhar ali, comecei a fazer promoção, não tinha nenhuma cliente, ia fazendo nas manicures, para as manicures mostrar meu trabalho, fazia nenhuma, fazia nem outra, tentava divulgar, tentava arrumar parceira, tentava fazer tudo.
E aí depois teve lockdown, que foi na semana que eu ia embarcar para cá, foi que fechou a fronteira. Olha, você já estava tudo projetado para vir Tudo para aqui e projetado. fechou, mudou então tudo. Mas olha, eu agradeço a Deus por ter fechado a fronteira, porque nesse período que eu fiquei no Brasil, foi um período que eu me preparei mais, sabe? Aham. Eu senti que foi muito melhor. Então eu fui, trabalhei com a Dora, depois teve lockdown, aí comecei a fazer o home care. Criei o home care na minha página, eu ia até as clientes e eu também fazia massagem, que é o método Renata França. Então fazia os dois porque eu não sabia o que que tinha para cá. E a pestana eu estava começando, então eu sou muito boa na massagem. E na pestana eu estava começando, então não me dava nenhum tipo de lucro. E enquanto isso, meu marido foi segurando a onda 100% nas coisas em casa. E aí eu fui eh, fazendo nas casas das clientes, fazia todo um protocolo de atendimento por causa da pandemia. Aham. Depois, quando abriu, eu já pensei, tá? Cada vez que chegava mais perto da minha viagem, eu pensava, eu preciso ter mais prática. Eu não sabia o que que tinha aqui. E aí eu comecei a trabalhar em mais 2 lugares. Então eu ficava 2 lugares em uma, 2 lugares em outra, 2 lugares em outra. E ali eu trabalhei com a Clarice, na Modele, e cada lugar eu aprendi uma coisa diferente. E eu me submetia, porque eu estava ali para servir. Então eu pensava, se era para varrer, eu varria com o maior gosto do Dava o seu mundo. melhor. Dava o meu melhor, porque às vezes a pessoa pensa, ah, não é meu, não vou fazer nada, Aham. sabe? Mas eu acredito que tudo que você fizer, faça bem feito. Vai passar um pano, passe bem feito. Você não vai ter energia de passar o pano? Então passa bem feito, vai ser a mesma energia de você fazer mal feito ou você fazer bem feito. Então faça bem feito. Então foram lugares que eu, ah, vamos faxinar aqui essa sala, vamos para não sei o quê, na Dora mesmo. Dora, vou te dar umas ideias, eu fazer assim, tal, tal, eu vestia a camisa do espaço, sabe? E aí, por fim, eu fiquei na Luci Alves, que era uma pessoa fantástica, que já tinha um nível de clientes que eu hoje em dia sou muito grata a ela, que é um nível de cliente mais seletivo, que são pessoas que são artistas e tudo mais. Então, ali eu pude aprender mais um outro público e pude também aprender mais sobre a minha entrega, daquilo que eu fazia, E até mesmo a sabe? autoconfiança em você mesmo, na tua Sim, profissão. porque o nível de exigência era Aham. diferente e foi ali que as clientes começaram a pedir volume russo e mega volume, que eu não fazia. E eu falei, nossa, eu preciso aprender a fazer isso antes de chegar em Portugal. E aí fui fazer mais um curso. Peguei o avião. Você sabe que quando a gente está perto de migrar, todo o dinheiro conta. E naquele momento eu falei, vou fazer esse investimento. Então eu peguei o avião, fui para BH, fiz o curso com a Miriam Mota e foi aonde também muita coisa aconteceu, porque a Miriam me abraçou mesmo e foi me ajudando ali nessa carreira. E aí, pouco depois, isso eu já dava curso, tá? Muita gente já me procurava e falava: não, mas você tem alguma coisa que é diferente, eu quero aprender e tudo mais. E eu, tá bom, vou te ensinar, vamos aqui, tal, tal, tal. Então já tinha ali, tem minhas alunas que ficaram no Brasil. Algumas eu perdi o contato, porque a gente muda de telefone e tudo É. mais, né? Mas às vezes eu acho lá no Instagram: oi, como é que você tá? Teve uma que foi treinar no marido. Fez as pestanas e treinou e mandou para mim que fez no marido. O que que eu achei? Achei fantástico. Ou você tem desculpa ou você tem resultado, né? Mas você falou isso, até que gerou uma curiosidade. Geralmente as pessoas quando estão iniciando, eles treinam em quem? No manequim ou em alguém mesmo, em Tem humano? um manequim, É, mas não existe melhor do que um humano, porque o humano mexe, o humano fala, é o diferente, humano né? reclama, ah, eu quero ir ao banheiro, eu quero isso, quero aquilo. Então você tem que treinar não só o contexto da técnica, mas a sua resiliência, a sua paciência, sabe? Você está lidando com uma vida e as pessoas chegam cheias de bagagens e você tem que aprender também a lidar com isso. É um atendimento ao público. Aham. É um atendimento técnico, mas ao público. E aí, quando a gente chegou aqui, eu já ia trabalhar lá no Cacém, aonde eles me deixaram muito aberto. Falou, olha, se você quiser ficar aqui, fica aqui. Se você quiser depois, fica à vontade. Você tem um lugar para você trabalhar. Mas é isso que eu quero saber e o povo também gosta de saber. Como foi a tua experiência em ser Aqui. funcionário aqui em Portugal? Então, aqui eu não me adaptei ao lugar, ao lugar em si por causa de identidade. Aham.
mas eu não tenho o que falar do lugar. Eu percebi que a identidade do local não era a minha identidade. Sei. Então, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. E tendo em vista que era no Cacém e que eu morava em Carcavelos, eu queria uma rotina ali, na minha Perto da tua casa. perto da minha casa e com a minha identidade. Porque quando você está no lugar do outro, às vezes você tem até essa liberdade, mas existe a identidade do lugar. E se você não tem É a abertura. questão do pertencimento, né? Exato. Então, É. assim, fui muito bem acolhida e tudo mais, mas eu tinha muitas ideias e eu não tinha, e eu sabia que eu não tinha essa abertura para colocar essas ideias, porque era o jeito deles. E tá Aham. tudo bem, né? Cada um tem o seu jeito de lidar. Então, eu sou muito grata, porque foi um lugar que me abriu a primeira porta. Eu quero deixar isso muito claro. Sou muito grata. E como é importante a gente agir com princípio, com ética. Porque quando eu saí desse lugar, eu abri a 15 quilômetros, eu não tinha acesso à agenda. Blogueiras como a Ana Flávia, a Joana, vieram atrás de mim. Liz, eu quero fazer com você. Eu falei, olha, eu não acho ético. Converse com os donos do espaço. Se eles se sentirem à vontade, eu faço você, mas eu não acho ético. Pô, que legal isso. Porque, assim, quando você sai de um espaço, você tem que ter essa responsabilidade, né? Aham. De que você foi um lugar que te acolheu. Você não pode prejudicar esse lugar que te acolheu. Você simplesmente sai e alicia clientes. Acho que não é aquilo que eu acho correto, entende? Eu acho que você tem que ter essa ética. E o brasileiro, ele tem que se apoiar. Eu vejo muitos brasileiros aqui, um querendo subir em cima do outro, não tem necessidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo, ninguém vai fazer o serviço, ninguém vai fazer tudo sozinho. Eu sempre digo, não adianta você querer ser melhor que o outro. É melhor você buscar ser melhor que você a cada dia Exato, e deixa que as coisas vão acontecer. Não é exatamente, questão, não é, a questão não é o outro, é você. exatamente, porque E olha aí, olha, desculpa te cortar, pode mas falar. olha aí a tua atitude foi tão linda, porque você naquele espaço você era apenas uma funcionária, mas você tinha essa responsabilidade, esse princípio de gratidão pela aquela Sim, porta que abriu ali para você. Mas hoje, olha você, hoje você é uma empreendedora, hoje você tem colaboradoras que com certeza, assim como você não quis levar clientes de lá dessa forma, né, e você se sentia mal com isso, eu creio que hoje você não ia se sentir bem se você tivesse também uma colaboradora lá que saísse, porque tem pessoas assim, tá exato. num lugar ali, né, e tá tirando proveito, e quando sai para querer puxar as pessoas para si, fala até mal do lugar. Ou seja, tá amaldiçoando o lugar onde você foi abençoado. E você foi abençoada lá. Sim, Então, isso é questão de princípios e caráter. Isso é sim, sensacional. Você é grata, mesmo aquele lugar ali não dando abertura para você fazer o que você queria, mas te deu a oportunidade para você iniciar e para você crescer lá. sim, Você foi, pronto, deixa as portas abertas, né? Você tem que sim. construir pontes. E, É, e isso você agiu com caráter. Isso é sensacional. sim, eu penso assim, o que o outro vai fazer aí é responsabilidade do outro. Aham. A lei da semeadura, ela é universal. Não tem como você colher abobrinha se você plantou chuchu. Eu falo muito isso. Então, assim, se eu sair de lá e correu tudo bem, porque o disse-me disse, ele existe em todos os lugares, né? Se alguém chegou e falou assim, não importa. Os ruídos de rádio, de comunicação, para mim não importa. Importa aquilo que Deus pensa a meu respeito. Então, se eu sei das minhas condutas, eu tenho prova disso, né? Que tem a Ana Flávia que pode mesmo dizer. Esses dias eu encontrei com ela e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Ela falou assim: Eu lembro que você me mandou voltar para trás. E eu falei com muito amor: Eu falei, eu amo te atender, mas você é uma parceira do espaço, isso não vai pegar bem. Vai lá conversar com ela, explica para ela que você realmente quer vir, porque a cliente, quando ela gosta de você, ela vai atrás de você. Você não É, precisa não tem ficar, jeito. olha, eu saí, olha, vem aqui comer um pedaço de bolo. Fica feio para a pessoa, não para você, entendeu? Verdade. E o que eu tenho aprendido no decorrer do tempo é que isso para mim não importa. Às vezes fere, né? Pode acontecer e fere. Eu acredito na minha consciência com Deus, contribuir para que aquela pessoa crescesse, vida que segue, e vem outra pessoa que você vai ter que deixar um pouquinho ali de algum ensinamento e tá tudo bem.
E cada um vai ter o seu processo, e dentro do seu processo vai ter a sua colheita, a sua evolução, a sua colheita. Eu tenho os meus processos que o Instagram não mostra. Eu tenho os meus processos da minha criança interior, eu tenho os meus processos de aperfeiçoamento como mãe, como filha. Então a vida ela engloba muito mais do que só cliente. E as pessoas não pensam nisso na hora que elas, porque eu vou pegar, isso aqui. Não pensa, porque cliente tem para todo mundo. De um dia para a noite, você pode não estar mais aqui. Sabe? Eu fico pensando muito nisso. De hoje para amanhã eu posso não estar mais aqui. E a Liz profissional não é só a Liz profissional. Ela é a Liz mãe, filha, esposa, pessoa que serve na igreja, uma pessoa que é amiga. Então, cadê essa Liz de um contexto em geral? Quem essa Liz está sendo? Respirar fundo aqui, que é forte isso, viu? Coisa boa, viu? É sensacional isso que você está compartilhando com os nossos inscritos aqui. E é de pessoas assim que eu gosto de sentar aqui na mesa e compartilhar. São coisas positivas, coisas boas dentro de um mundo tão difícil e conturbado que estamos vivendo. Essa semana eu estava conversando, falei, cara, depois da pandemia eu achei que o mundo ia ficar diferente, as pessoas iam ficar mais sensíveis, né? As pessoas iam ficar melhores, mas não, infelizmente, eu falo isso com o coração partido. Infelizmente, é só você observar o comportamento das pessoas depois dessa tragédia que aconteceu em forma global, né? Foi no mundo inteiro. O comportamento das pessoas como ficaram. As pessoas ficaram ainda mais insensíveis. E isso é muito triste. Mas o bom é que ainda tem pessoas boas, pessoas que defendem, né, o caráter, a hombridade, e essas pessoas são pessoas como a Liz, né, que está aqui Oh, compartilhando, né, da sua experiência de vida, de tudo que ela está conquistando aqui, e a gente vê o resultado disso tudo é pelo teu caráter, pelo teu posicionamento, e isso é sensacional, e bom é compartilhar isso. Eu fico muito feliz em conhecer você e eu creio que coisas ainda maiores tem para a tua vida, para que você amém, possa transbordar na vida de outras pessoas, amém, porque é assim que tem que ser, né? amém. A gente não precisa de muito para ser feliz, Não, mas para fazer outras pessoas felizes, a gente precisa de muito mais para a gente transbordar, sim, né? E estar podendo ajudar pessoas. Isso é sim. sensacional. Mas eu sou uma pessoa que ainda tenho muito que me aperfeiçoar. É, Mas a muito, muito, perfeição só muito, em muito, Deus. muito que me aperfeiçoar. A cada manhã eu peço, Senhor, me modela um pouquinho mais e você se modificar dói. O próprio o apóstolo Paulo ele falou, né? O que é para fazer eu não faço, o que não é para fazer eu estou sempre fazendo. Então, por mais que a gente busca fazer o certo, mas às vezes a gente acaba errando em algumas coisas. Sim, Mas o bom é ter essa consciência de voltar atrás e buscar se esforçar para fazer o que é certo. sim. Isso é Se de sensacional. repente você falhar, foi pelo menos buscando fazer o que é certo. Porque Verdade. a gente vai falhar. A real é essa. E principalmente uma pessoa que está numa liderança, pessoas que estão vendo a gente agora, que de repente estão numa expansão, ou que estão em alguma liderança, seja na empresa e tudo mais, os dedos são maiores para apontar quando você está numa liderança, e menos para entender. Você tem, às vezes, que se posicionar e muitos não vão entender e vão te criticar. Então, você tem que estar muito alinhado, a palavra, né? Ao seu propósito e ao seu princípio. Ferir um propósito ou um princípio, principalmente um princípio, eu não negocio. Boa. Eu já tive pessoas que passaram no meu espaço que feriu um princípio. Não tem como eu conviver com uma pessoa que fere princípio, porque daí vai mexer com toda a cultura da minha empresa, com aquilo que eu acredito, com o propósito e tudo mais. Então, mais vale você perder do que você achar que está ganhando tudo. Isso é muito importante. Pelo menos, é o que eu acho, sabe? Eu prefiro trabalhar com princípio e ética. Mais vale perder do que você achar que está ganhando tudo. Isso é muito bom. Às vezes você pensa que está ganhando muito hoje e lá na frente vai pagar um preço muito alto, que não vai valer a pena. Então é muito bom observar isso. Estamos chegando já ao finalzinho aqui, né, de um bate-papo que dá vontade da Que gente pena! continuar, mas calma, não dá para a gente compartilhar tudo aqui da Liz. Você quer conhecer mais, da Liz? Procura então aí o instituto dela, procura fazer uma formação e aprender com ela, né, dessa arte da Sim, profissão e também, eu falo sempre, né, o pessoal que trabalha nessa área de estética é meio que psicólogo. é E por isso que exatamente. as pessoas até passa, né, essa fidelidade.
por questão de confiança, de estar perto, de compartilhar e tudo. Então, isso é muito bom. Então, para você que acompanhou aqui esse bate-papo, para você que tem interesse de entrar, ingressar nessa profissão, procure então a Carla, é Liz Carla, Carla Liz Liz. Carla. Liz Carla, né? Master. Mas todo mundo me chama de Liz. É. De Liz. É tão raro alguém me chamar de A tua Liz família chama Carla. como? Liz. É Liz. Só pai e mãe que chama de Liz Carla. Chama o nome É. completo. Isso é inevitável, né? Os pais sempre assim. O meu nome mesmo, que é um nome estranho também, fala Morivaldo, né? Então, meus pais que chamam mais de Morivaldo. Aí vem Aí outros, fica Valda vários nomes. melhor. Fica Mori, fica Val, Val. fica Valtinho, fica Morivas, é vários nomes. Mas o nome Morivaldo realmente são os pais. Liz, estamos chegando aqui já ao nosso final, então. E como eu faço sempre com todos os nossos convidados, né? A gente às vezes prepara, bate um papo antes, às vezes eu peço uma biografia para conversar com a pessoa. Por quê? Eu não conhecia a Liz até agora, né? Eu tinha visto lá a tua rede social. Eu falar, na rede social a gente coloca o que a gente quer, a gente divulga lá o nosso trabalho profissional, a gente mostra um pouquinho da nossa vida, ou não. Ou seja, a rede social é para você botar o que você quer, não é para você expor a sua vida. E como eu não conhecia a Liz, eu pedi, né, para ela uma biografia, falar um pouco dela, de onde que ela veio, o que é que ela fazia, o que é que ela faz. E isso que a gente faz para que a gente possa fluir aqui o bate-papo. E fluiu muito bem. Você é muito boa na comunicação. Isso é sensacional. Mas às vezes fica alguma pergunta, e as pessoas que chegam, sentam na mesa, às vezes vem cheio de expectativa, fala, eu quero falar sobre determinado assunto, eu quero falar sobre isso. E chega aqui, eu não toquei no assunto, não dei abertura e não deixei a pessoa expor. Então, é aquele momento, né? A pergunta que eu não te fiz, mas que eu gostaria de compartilhar com os nossos inscritos. Então, algo que eu não te perguntei aqui, algo que a gente não tocou no assunto, mas você gostaria de compartilhar com os nossos inscritos, as pessoas que acompanham aqui o nosso canal, eu quero que você fique à vontade para olhar na câmera aqui e falar. Valdo, eu sou a favor do flow, do fluir, sabe? E eu acredito muito que no fluir, a espontaneidade, ela vai revelando tudo que tem que ser para revelar. E para mim foi um bate-papo E maravilhoso. fluiu E, bem. exato, se tivesse uma jarra de café aqui, a gente já tá Oh, tomando um tem até a cafezinho. cafeteira ali, acho que a minha esposa deixou alguma coisa Não, mas faltar é ali que não tem. aquela coisa de prosa, sabe aquela É, coisa de prosa de você ficar conversando, batendo conversa fora, e a gente ia falar daqui a pouco dos astros, e aí ia fluir, fluir, mas é o que eu fluir. falo, né? Então, Às vezes eu falo, não se preocupa. Mas eu tenho medo de falar no microfone, eu tenho medo das câmeras. Não, não se preocupa, é um bate-papo, como se eu estivesse lá na tua casa, você na minha casa, ou eu lá na tua área de trabalho, ou você na minha área, que é um bate-papo tranquilo, esquece isso, as exato. câmeras. Então, isso que você falou, E eu acho fluiu importante muito falar bem. uma coisa, que a gente não combinou Nada. nada. Pois é, Eu não nada. te contei praticamente nada, você fez perguntas assim que você não sabia dos meus processos, mas você fez perguntas muito pontuais É porque aqui. apenas ela falou para mim assim, uma ex-advogada que hoje trabalha, É né, na área da nessa área da estética, isso. estética e acabou. E É, pronto, é de Brasília e no mais, pronto. No mais a gente descobre lá na mesa. E então hoje você compartilhou muitas coisas aqui preciosas, né, sim. para mim e para os nossos inscritos. E eu quero agradecer pela tua presença aqui e por compartilhar um pouco da tua história aqui para o Falando Sério Podcast. Sim, eu que agradeço. E se é para deixar alguma mensagem para quem está ouvindo esse podcast, eu quero te dizer uma coisa, que aqui dentro do nosso dedo, se você aproximar, existe uma identidade. Essa identidade, ela é única. Por mais que circunstâncias tentem tirar, roubar essa identidade, eu quero te dizer que quanto mais você ser quem você é, mais você vai florescer, mais as coisas à sua volta vão florescer. Então, que você possa brilhar dentro da sua identidade. Boa, garota. Tá vendo aí? Essa é a Liz. E você é um pouco de blogueira também, né? Você que faz a divulgação também do teu instituto e tudo. Ela chegou aqui já filmando, já fazendo as stories. Isso é bom. Assim, eu antes de. Quando eu advogava, eu também cantava. Eu era cantora profissional no Brasil. E dentro disso, eu fiz teatro, por exemplo, fiz teatro com Sérgio Pena, preparador da Rede Globo. Então, assim, essa parte de mostrar quem eu sou, eu já sei. Então, às vezes, a pessoa tem um bloqueio. Falando sobre isso, falando sério, É, falando sério. falando sobre isso, a gente vai lançar uma formação agora
para que você possa falar em público. Você que tem um desejo de falar em público, de ser formadora, que tem algum bloqueio, eu vou dar todos os conteúdos, todos, tanto de teatro, de postura, de técnica vocal, para que você possa impostar a voz melhor, para que você possa se comunicar dentro da sua identidade. Porque Olha, a que gente bom. copiar o outro é uma coisa. A gente modelar o outro é outra coisa. Quando você copia, você deixa de ter a sua essência. Quando você modela, você está pegando o melhor, mas está colocando a sua identidade. E é isso, tudo vai ser dado nesse workshop, que em breve vai acontecer. Já tem aí 3 alunas que estão falando comigo. São vários projetos que vão acontecer daqui para o final do ano. Então, vocês fiquem ligados. As oportunidades vão ser imensas. É isso que eu tenho para falar. Vou Olha até aí, segurar, tô até segurando, isso porque eu sou uma muito pessoa, bom. eu sou aquela pessoa que adoro falar, Isás, 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 que nem o Chaves, sabe? E Deus tem me aperfeiçoado para, ó, fica mais na sua aí um pouquinho. Mas foi bom você soltar esse spoiler aí, muito bom, porque o maior medo da humanidade é essa, é falar em Falar em público, público. né? E não adianta você ser um bom profissional no atendimento e não ter essa questão dessa comunicação, Sim, né? A as, meni comunicação é principal, né? as meninas que trabalham comigo, por exemplo, todas, sem tirar nem pôr. Quando ia falar com a cliente, travava. Liz, como é que eu faço? Eu falei, vamos treinar? Vamos lá. Boa tarde, não sei o que e tal, ia ensinando. E eu ficava só observando de longe, sabe? Eu ia instigando, e aí eu entrava na conversa para ela se soltar um pouco mais. E hoje em dia, elas atendem com uma perfeição. Até as que saíram do espaço, que tinham timidez em falar, que não conseguia nem demonstrar. Olha, eu vou fazer. Aí gaguejar. Gagueja, trava. Não! Então, quando você conhece a sua identidade pela para fora, é muito bonito de ver. É muito bonito de ver as pessoas florescendo, sabe? Muito bom. Mesmo que não seja no seu jardim. É muito bonito de ver, você saber que você contribuiu por alguma coisa de ver ali outras flores. E elas vão deixar outros pólens por aí. Essa é a Liz, então, compartilhando, né, com vocês aqui do Falando Sério Podcast. Gratidão mesmo de coração para o pessoal que está aí acompanhando, assistindo aqui em Portugal, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo. A internet nos dá essa liberdade, né, de atravessar fronteiras. Então, muito obrigado pela sua audiência, mas não sai sem deixar o seu like, não sai sem você comentar e o principal é você compartilhar, porque as coisas boas a gente deve compartilhar. Não seja egoísta, não guarda só para você não, porque eu sei que você teve aí, né, palavras-chaves poderosas para a sua vida. Então, pega isso para a sua vida e compartilha também para outras pessoas, porque a Liz, ela veio hoje aqui compartilhar a história de vida dela, a história de vida real. Então, que você possa compartilhar com outras pessoas também. E segue a Liz, é arroba, Pestanas da Luz. tá aí, ó, arroba Pestanas da Luz. Quer fazer também formação? Procura. A formação é só presencial? Ou tem como fazer também remota? Aproveitar e fazer essa pergunta Você aqui. tá trazendo muito spoiler. Olha aí. Em breve vai ter o online. Boa. Em breve a gente vai ter o online. Ele tá ali, só pegando as perguntinhas e lançando. O meu negócio aqui é presentear os nossos inscritos. É. Então, né? Mas em breve vai ter sim online. Daqui pro final do ano, como eu disse, vão ter muitas surpresas por aí. Boa, sensacional. Então, ficamos por aqui. Gratidão, Eu que desejo todo o sucesso do agradeço. mundo para você, tudo bom? Leva um abração lá para o maridão, tá Tá bom? certo. E para são 2 meninas, não? Tem a Não, é Esté, um que é a nova, rapaz. e tem o rapaz, que é Isso, é o o Matheus. Matheus, que tem 8 anos. Isso. E a Esté, que é a Tugazinha. É. Leva um beijão para eles aí, tá bom? Então tá aí, gente. Você acompanhou a Liz aqui no Falando Sério Podcast. Não perca. Se você começou a assistir do início aí, parabéns para você. Se está assistindo do meio, volta tudinho lá, que você vai acompanhar a história toda aí da nossa amiga Liz aqui no Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até Tchau, o tchau. próximo. Tchau, tchau.